Gentileza veio de São Paulo aqui, vai dar uma palavra para vocês. Quando for fechar, vamos orar um Pai Nosso. Olá, muito boa tarde a todos. Eu agradeço a Deus primeiramente, a esse céu azul maravilhoso que nós temos hoje aqui e também por vocês estarem aqui. Muitos se deslocaram dos seus lares, sejam de outros estados, para estar aqui. E eu vou aproveitar a oportunidade de estar usando o microfone para falar, de relembrar vocês 3 assuntos. Um deles são os contratos. Por que está havendo tanta repúdia contra o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro? Muito simples, vou lembrar vocês sabem, mas eu vou lembrar, tá bom? Vou pedir licença para vocês para lembrarem. O Brasil, pelo menos nos últimos 40 anos, vinha fazendo contratos milionários com empresários milionários, que esses contratos eram renovados, como se fossem contratos hereditários, passando de pai para filho. Então você imagina, uma empresa que tinha um contrato de 40 milhões no ano, e esse contrato era sempre renovado. Chegou esse bendito desse abençoado chamado Jair Messias Bolsonaro e falou, parou. Vocês entenderam? Só que o detalhe é o seguinte, onde tem concentração de dinheiro, existem vários tipos de interesses. Interesses sejam eles quais forem. E acesso, porque o dinheiro dá acesso. Não é à toa que a gente vê em vários e vários vídeos na rede social de empresários, políticos e pessoas também do judiciário participando de jantares. Não é à toa. Então, essa guerra, gente, é a guerra da equalização econômica. Teve uma ocasião que mostrou na reunião ministerial o nosso ministro dizendo, ele disse, dinheiro para pequenas empresas a gente vai perder, e dinheiro para as grandes empresas a gente vai ganhar. Ele não disse que não ia emprestar dinheiro, ele só disse que é dinheiro a fundo perdido. O Brasil tem dinheiro, Brasil tem dinheiro. Então ele fez o quê? Para as pequenas empresas, a fundo perdido. Você tem uma pequena empresa, é a fundo perdido. Ele já está sabendo que o pequeno empresário não vai conseguir se levantar. Agora, com o grande empresário, ele disse que vai ter lucro. Por quê? As grandes empresas têm lastros patrimoniais. Então eu estou falando isso para vocês, para que quando vocês estiverem à frente de alguma pessoa e falar assim, pô, mas o Paulo Guedes disse que não ia dar dinheiro para os pequenos. Não é isso. Ele vai dar, mas ele não está nem contando com retorno. É isso. Uma outra questão que eu vou falar com vocês é sobre a questão da palavra resistência. Vocês, todos nós aqui que acompanhamos Bolsonaro, somos pessoas habilidosas com a nossa rede social. Eu vou pedir para vocês que, se possível, vocês entrem e busquem no YouTube sobre Nicolas Taleb, amigão do Paulo Guedes, vencedor do Prêmio Nobel de Economia. Resistência, a gente tem que ser antifrágil. E tem três personalidades nesse livro Antifrágil. Entra lá no YouTube e coloca Antifrágil. Existe o frágil, gente, os esquerdas adoram. Pessoas frágeis, os esquerdas amam, adoram. Por quê? O frágil, ele é o vítima da situação, quebra fácil. Tem o robusto. Quem é o robusto? O robusto é aquele cara que toma pancada direto, mas não se desenvolve. E existe o antifrágil, gente. Quem são os antifrágeis? Quanto mais bate, mais fica forte. Senhor Jair Messias Bolsonaro. Mas se nós somos seguidores desse líder, nós temos que nos tornar antifrágeis também. No meio da crise, aparecerá oportunidade. Não podemos nos entender como frágeis. Por quê? Frágeis são aqueles caras, os esquerdas, que tornam em útil, como é que eles falam? Idiota útil. Por quê? Se coloca na situação de frágil. Então, essas duas coisas que eu ia falar. Lembrando, sobre os contratos milionários que ele rompeu, o nosso presidente, sobre o posicionamento de nós sermos antifrágeis, procurem no YouTube, antifrágil, vai lá e dá uma olhada naquilo, extremamente importante. E para fechar, é o seguinte, nós precisamos pelo menos 4 características, como o primeiro colega estava falando aqui, por nós sermos cristãos. Nós temos que ter
entre nós, lá com eles, características do José do Egito, o cara que chegou e soube administrar. Nós temos que ter características do Atalaia, que fica lá em cima daquela torre, lá olhando para tudo quanto é lado, para saber se está vindo alguma coisa errada. Nós temos que ter características de Davi, porque se infelizmente tiver que puxar a espada, a gente vai puxar. Nós temos que ter características de Pedro, Simão, é aquele cara meio brutão, mas coração bom. É isso que nós temos que ter, gente. Então, eu agradeço a organização. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. O meu nome é Tenente Lessa de Guarulhos. Vamos em frente, sempre com Deus. Um grande abraço.